para que a igreja possa se posicionar espiritualmente. Ok? Aqui, olha, para ajudar a encontrar um homem escondido. 1 Samuel 10, de 21 a 23, vocês vão ver quem que era esse homem escondido. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus o Senhor: ainda há mais alguém? E ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Eles iam escolher um novo rei para Israel, um rei para Israel, porque eles rejeitaram o reinado de Deus e pediram um rei como todos os outros povos tinham. Todos os povos têm um rei, só nós que não. E aquilo desagradou ao Senhor. E o Senhor falou para Samuel: não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram, para que eu não seja rei sobre eles, para que eu não reine sobre eles. Então, por sorte, caiu a tribo de Benjamim, de Benjamim a família de Matri, e de Matri seria Saul. Ele seria o rei de Israel. Vamos, cadê o rei? O rei não está aqui. O homem que vai ser ungido rei não está aqui. Aí o Espírito Santo entregou, né? Está assim, está escondido lá nas bagagens. O rei de Israel estava escondido, irmãos, com medo de alguma coisa. E diz que quando foram lá o acharam, trouxeram, ele era o homem mais alto. Depois dele batia nos seus ombros. Imagina a estatura de Saul e a dificuldade. Ele era muito alto para ele poder se esconder, né? Com aquela altura toda. Mas não adianta querer se esconder do Senhor. Dos homens pode se esconder, mas sempre o Senhor encontra, não tem como. Então, aqui nós vemos uma situação que a palavra de conhecimento sendo usada para encontrar um homem que estava escondido. Agora vamos ver no Novo Testamento a palavra de conhecimento funcionando no Novo Testamento. Até aqui tudo bem, irmãos? Está dando para entender bem o que é a palavra, como funciona a palavra de conhecimento? A revelação. Note que é tudo revelação. Não é que eles foram procurar lá, procura aí, achamos. Está vendo? Não é, foi revelação. Vamos para João capítulo 1, versículos do 47 ao 49. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Aqui é também uma passagem bastante expressiva, que Filipe encontra Natanael e fala para ele: olha, nós encontramos aquele de quem Moisés falou, né? O Nazareno, filho de José. Quando fala Nazareno, está se referindo à origem, né? Nazaré. Aí Natanael fala: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Bom, se você não está acreditando, vem e vê. Irmãos, isso é tremendo. Por quê? Porque talvez na nossa vida nós não tivéssemos algo que as pessoas pudessem ver de bom em nós,
mas quando Jesus entra na nossa vida, o valor que nós temos, ele aparece. O Senhor confere valor nas nossas vidas. Não importa que você não tivesse nenhum valor para o mundo, quando você se converteu, você passou a ter valor diante de Deus. E quando Natanael chega, Jesus, por uma palavra de conhecimento, eis aí um verdadeiro israelita em quem não adoro. Ele não tinha falado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa de valor de Nazaré, né? Porque Nazaré era uma região muito pobre, né? Não existia ninguém de expressão que viesse de Nazaré. Por isso que o Senhor chama aqueles que não são para confundir os que são. E quando Jesus faz essa afirmação, eis aí um verdadeiro israelita em quem não adoro. Como que o Senhor me conhece? Eu não te vi quando você estava debaixo da figueira? Ô Senhor, vejo que és profeta. Aí mudou. Agora pode vir alguma coisa boa de Nazaré, sim. Então, uma revelação que Jesus teve, uma palavra de conhecimento. Quando Filipe estava chamando Natanael, Jesus então recebeu uma palavra de conhecimento do passado. Ele estava debaixo da figueira. Ok? Para expor um hipócrita e mentiroso. Atos capítulo 5, versículos 1 e 5. Observe que sempre há uma razão para a manifestação do dom. Não é revelar por revelar. Não é revelar para orgulho da pessoa que está recebendo a revelação, para que ela se torne vaidosa, que infelizmente acontece isso, né? Deus me revela. Mas isso é motivo de orgulho, de vaidade? A revelação tem que ter por objetivo um fim proveitoso, tem que ter uma função a revelação. Tem que produzir algo, não é apenas revelar por revelar. Atos 5, de 1 a 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Aqui, Ananias e Safira venderam uma propriedade. Barnabé tinha feito isso. Quando você olha o final do capítulo 4, diz: Barnabé tendo uma propriedade, vendeu a propriedade e trouxe o valor aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira, vendo isso, falaram: bem, vamos fazer a mesma coisa. A gente tem uma propriedade lá, que nós não estamos precisando, vamos vender, pegamos o dinheiro e entregamos na igreja. Isso mostra o seguinte: você não tem que fazer as coisas porque outro fez. Porque Barnabé fez isso com o coração correto. Ananias e Safira não tinham o mesmo coração. Eles quiseram imitar algo que Barnabé tinha feito. E eles colocaram esse propósito de vender a propriedade e trazer o valor da propriedade para a igreja. Quando eles receberam o valor e olharam aquele dinheiro todo, falaram: bem, mas é muita coisa, a gente poderia fazer aqui separar uma parte para nós. Né? Agora eu vou falar a versão revista e atualizada por mim. Nós podemos trocar de carro, comprar um carro mais novo, né? Podemos trocar o computador, comprar um notebook, um iPad, né? Por isso que é a versão revista atualizada. Naquela época não existia nada disso, né? Sofá da sala, pintar, ou seja, construir mais não sei o quê.
quando eles viram aquele valor, o coração deles já não estava no mesmo propósito. Porque eles não fizeram isso com verdadeira inteireza. Eles quiseram fazer porque Barnabé tinha feito. Obra morta. Agora, qual foi o erro deles aí? Irmãos, o problema não foi de querer dar uma parte para a igreja. O problema foi querer enganar a igreja. Porque quando eles levam uma parte do dinheiro, e você vendo mais à frente, quando fala para Safira, por que firmaste conserto nos vossos corações? Né? Por que vocês entraram em acordo para mentir? Ananias e Safira fizeram o quê? Olha, vamos reter uma parte? Vamos. Agora ali houve uma ação satânica. Satanás começou a tentá-los. Para que dar tudo isso na igreja? Você não pode... O que você vai dar já vai ajudar muito. Para que dar tudo? Fica aí. E quando eles então fazem um acordo, que tipo de acordo? Olha, nós não podemos falar valores diferentes. Se eu falar um valor, você falar outro, a igreja vai descobrir que a gente está mentindo. Olha onde vai a coisa, irmãos. Então é o seguinte, vamos dar X. Se perguntarem para você, você vai dizer que foi esse o valor da venda da propriedade. Eu vou falar isso também. Assim, os valores batem. Tudo bem, tudo bem. Quando chegar na igreja, paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, paz do Senhor. E chegam para Pedro. Olha, Pedro, nós vendemos uma propriedade e aqui está todo o dinheiro da venda. Pedro não teria como saber, né, a menos que ele conhecesse o comprador, tivesse presenciado a negociação, mas eles fizeram a coisa de tal maneira que só eles e quem comprou sabiam do valor envolvido. Quando eles entregam esse valor, o Espírito Santo fala: Pedro, ele está mentindo, está enganando, não foi esse o valor. Por isso que Pedro diz: Ananias, por que você fez isso? Se você retivesse, estava contigo, você não precisaria ter mentido, você poderia fazer o que você quisesse. O dinheiro era teu, a propriedade era tua. A igreja não pediu para você sacrificar a propriedade. Se você tem um terreno, uma casa que não está usando, sacrifique, traga aqui o valor na igreja, que Deus vai te abençoar, vai te dar muito mais. Não havia esse tipo de mover naquela época. Não havia esse tipo de igreja naquela época. Então isso partiu do coração dele, não partiu da igreja. Pedro não pediu nada para Ananias e Safira, eles que se dispuseram a fazer. O correto, se eles quisessem que não tivesse acontecido o que aconteceu, é chegar e falar a verdade. Pedro, é o seguinte, eu e a minha esposa fizemos um propósito de vender a propriedade e dar o dinheiro na igreja. Só que depois que nós vendemos, nós sentimos que de não dar tudo, dar só uma parte, outra parte a gente usar para outras coisas. O que você tem a dizer disso? O que você acha que Pedro iria dizer? Amém, glória a Deus. Ananias, o dinheiro é seu, faça aquilo que você tiver no seu coração. Não ia dizer: não, Ananias, é de Deus, você tem que dar tudo, é de Deus. Você tem que dar tudo. Não retém nada não. Não segura nada não, que vai ser maldição na sua mão. Pedro falou: Ananias, dá o que você quiser. Dá o que você tem no seu coração. O problema então não foi separar uma parte do valor e dar a outra para a igreja. O problema foi querer enganar, querer mentir, e o Espírito Santo revelou. E Pedro fala: olha, por que você foi fazer isso? Por que você colocou isso? Deixou que Satanás enchesse o teu coração para mentires ao Espírito Santo.